como a psicanálise vê essas orientações sexuais e como também a OMS vê, qual o parecer da OMS acerca desse assunto. É com você. Perfeito, gente. Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto que a psicanálise provoca é aquele conceito de sermos, né? Então, eu proponho uma desconstrução desse conceito do sermos. Ninguém é nada, nós estamos, né? Então, é um conceito bem arrojado, no sentido de que eu sou hétero, eu não sou hétero, eu estou hétero. No Exato. futuro, eu não posso dizer como eu vou estar, né? Exato. Ou como eu estive. Então, a psicanálise põe uma desconstrução do ser e transformar este ser em estar. Porque o ser dá uma ideia de finitude, de produto acabado, de missão cumprida, de estagnação, quando o ser humano evolui a cada Exato. minuto. O ser humano muda de percepção, o ser humano muda de gosto, o ser humano Exato. muda. Estando vivo, ele é uma metamorfose ambulante, como dizia o saudoso Raul Seixas, né? E é exatamente assim que funciona. Tudo está em movimento, né? Perfeito, perfeito, A gente perfeito. obedece ao eterno devir, né? Muito falado Exatamente. na filosofia, o Perfeito. eterno vir a ser. Uhum. Então, ok, vamos lá. Então, partindo dessa premissa da possibilidade de ampliação dos conceitos, desse conceito enraizado de sermos, né? E evoluindo para um estarmos, o rumo que você pode tomar de sua vida é qualquer um. E a OMS parece que incorporou esse conceito de mobilidade e mudou também. Há umas Graças a 2 décadas, Deus. graças a Deus, há umas 2 décadas atrás, salvo engano, o conceito da OMS até a terminologia chamada era homossexualismo, que tem o prefixo ismo, está ligado a uma doença, assim como estigmatismo, como uma série de outros ismos, né, que são qualificados como doença. Então, ela acordou para isso e tirou a homossexualidade da lista de doenças. Quando ela fez isso, a terminologia incorporada deixou de ser homossexualismo e passou a ser homossexualidade, como o de sexualidade. Porque cidade está ligado a um prefixo de escolha, opção, prazer, né? Beleza, como nada é estagnado e as coisas mudam a cada minuto, com o passar do tempo, esse conceito também se modificou, né? Então, no período em que a OMS, a nomenclatura passou a ser de homossexualidade, passou a vigorar a vontade do outro, passou a vigorar o desejo do outro, mas ainda rígido e preso àquela posição de ser. Ele é homossexual. Ela é homossexual. Ele é bissexual. Ela é Entendi. bissexual. Esse conceito se ampliou, né? Esse conceito evoluiu e passou a ser chamado de homoafetividade, ou biafetividade, ou heteroafetividade. Dentro desse conceito de afetividade, da terminologia afetividade, ele cortou, ele separou o que é ato sexual do que é afeto, emoção e amor, né? Nessa separação, um leque de possibilidades se abriram, né? Se abriu, né? Então, assim, algumas pessoas elas podem até ter práticas com outra pessoa do mesmo sexo e não ser considerado homoafetivo. Ah, Yuri, como é isso? Como é que funciona isso? Eu não consigo conceber. Funciona de modo simples, né? Ele separa sexo de afeto. Se você se afeiçoar, se você se apaixonar, se você amar, se você quiser casar, se você quiser namorar, se você quiser ir para um cinema de mão dada, se você quiser transar também, se você quiser fazer qualquer coisa ligado à questão afetiva com a pessoa do mesmo sexo, aí o nome passa a ser chamado homoafetividade ou biafetividade, quando há a alternância. O conceito de biafetividade, ele é até um conceito, ao meu ver, estranho. Por que eu digo estranho, Gleide? Porque a gente já viu aqui que ninguém é nada. Nós simplesmente estamos. Se nós estamos, o bissexual rotulado
quando ele se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, ele está como homoafetivo. Quando ele se relaciona com pessoas de sexo diferente, ele está como heteroafetivo. Então, dentro dessa ótica, o conceito de bissexualidade não existe. Porque se a pessoa ela não é, ela está. E esse estar é um momento transitório, né? Então, esse conceito da biafetividade, ele cai por água abaixo. Ele vai ser ou homoafetivo ou heteroafetivo. E isso pode alternar, né? Se você considerar essa mobilidade de não sermos nada, mas estarmos naquela posição em determinado momento. Mas é só um devaneio filosófico da terminologia dos conceitos, né? Bom, dentro dessa premissa, você pode ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e não estar homoafetivo. Por quê? Porque é só o ato sexual. Aí eu pergunto para você, e como é? O ato sexual com a pessoa do mesmo sexo não é diferente? Culturalmente, pode chocar ou não, depende da cultura que você olhar. A cultura grega é muito comum a homoafetividade ou a relação, não é nem homoafetividade, era apenas a iniciação sexual com pessoas do mesmo sexo. O que prova ou evidencia que esses conceitos eles podem ser dissidentes, né, do ato com com o afeto, né, a separação do ato do afeto. Então é isso, esse conceito é bem novo, é bem diferente. Enquanto você vê pessoas sofrendo porque são homossexuais e se privando de uma série de coisas, presa ao rótulo, você vê ou chega até a mão dessas pessoas, Gleide, por seu canal, a possibilidade de uma ampliação de conceitos que alivia esse sofrimento. Não há por que sofrer, né, por conta disso. Tem gente que gosta de comer feijão com arroz, outro gosta de comer macarrão. Tem gente que gosta de ir para o cinema, outros gostam de ir para a praia. Tem gente que gosta de ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Tem outras que preferem do mesmo sexo. E isso é alternado. Você pode gostar de ir para a praia hoje e ir para o cinema amanhã. Qual o melhor? Verdade. Depende do seu momento, né? Qual o melhor para você? Isso vai depender do seu momento. Então, esse conceito de que o homem, o ser humano, ele é algo dinâmico, randômico, ele está chegando muito forte na sociedade contemporânea, principalmente nas novas gerações, né? Então, a psicanálise tem esse olhar móvel, esse olhar não rotular, esse olhar de possibilidades e esse olhar de separação do sexo com o afeto, né? A visão contemporânea tem pairado nesse sentido. E trazendo alguns casos práticos que a gente vê em consultório, Gleide, por exemplo, a evidência mais cabal disso, eu conheço casos, situações da pessoa ser um homem trans, ou seja, sim, ele era nasceu como homem e optou por mudar, né, para o sexo feminino. Né? Então ele colocou silicone, né? Ele se veste como uma mulher. Entretanto, ele não fez a cirurgia, mas ele se caracteriza como a identidade dele é feminina. Porém, ele se desvincula completamente da questão sexual, essa identidade dele. Ele nunca teve relações com outro homem, ele não gosta de pênis, pelo contrário, ele tem até uma certa repulsa pelo pênis, né? Aí você se pergunta, como é que funciona isso? Isso é só para mostrar para vocês que o leque identitário, né, nessa área é gigante, são infinitas as possibilidades. Verdade. Então, ele é homem, na verdade, sim, ele tem a identidade feminina, mas a identidade natural dele, natural não, o termo é até, a identidade de nascimento dele era de homem, mas a identidade contemporânea, atual, de vestimenta, de tudo mais, é feminina. Mas ele não se relaciona sexualmente com mulheres, com homens, ele se relaciona com mulheres. E para dar um nó maior ainda na cabeça, ele arrumou uma namorada, mulher, que está no processo para virar trans, né, masculino.